E aí, showman? Chega aí. Júnior Araújo, da JN Elétrica Automação, papo de eletricista. E hoje nós vamos fazer um orçamento de um sistema fotovoltaico, um sistema de energia solar. Tá bom? Antes disso, nós vamos começar com alguns detalhes a serem resolvidos antes. Bom, nós não vamos aqui, sob hipótese nenhuma, eu não vou fazer aqueles cálculos imensos. Tá bom? Sobre qual que é a irradiação do local A, B, Y, X ou V. Tá bom? Então nós vamos do jeito mais prático, fácil e usando o que? Os atalhos. Atalhos corretos. Bom, depois eu explico como é que você pega esses atalhos. Então, vamos do jeito bem simples. Não tem jeito, calculadora na mão. Vamos começar a imaginar. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, tá? Lá no meu cliente, ele foi lá, veio aqui na minha loja e falou que quer um kit de energia solar. Nós temos que descobrir qual é o consumo deste cliente. Como é que vai escrito o consumo desse cliente? Quilo. Tem um vídeo que a gente fala qual que é a unidade de medida. Por que esse quilo aqui existe? Vou colocar aqui para vocês. Ele equivale a 1000. 1000 o quê, Júnior? 1000 vezes a unidade de medida que nós estamos usando. Neste caso, qual que é a unidade? Watts. Quilowatts hora barra mês. Tá? É a conta de energia. Quanto este cliente paga por mês. Só que eu não quero o valor. Tá? Porque cada concessionária vai trabalhar com o valor de quilowatt, porque não é só o quilowatt, é o quilowatt, é o imposto, é o TUSD, é o T, tem um monte de coisa aí que a gente pode fazer um vídeo para falar só sobre conta de energia, sem problema nenhum. Tá? Então, é a quantidade, que eu não sei qual que é, de quilowatts hora mês, porque é assim que você paga a tua conta. Vamos desmembrar isso aqui para você entender? 1000 watts por hora, tá bom? Sua casa não é uma resistência. Na verdade, sua casa é uma resistência, mas ela não se comporta como uma resistência de um chuveiro, por exemplo. Que ela está sempre consumindo naquela linha constante. Então, eu vou ligar uma lâmpada, vai aumentar o consumo. Eu vou desligar uma lâmpada, eu vou diminuir o consumo. Na hora que eu ligar o ar-condicionado, ligar o chuveiro, ligar isso, ligar aquilo, eu estou aumentando e diminuindo. Então, o serviço, tá, do medidor que vai lá fora, no teu padrão, que é o famoso relógio de energia, é fazer com que ele vai somar quantos 1000 watts passam por hora pelo relógio. Só isso. Ele só vai saber quantos 1000 watts passa por hora por ele. Neste momento está passando tanto, se ele para, diminuiu, não tem problema, ele continua medindo, aumentou, não tem problema, ele continua medindo. Ele quer saber quantos 1000 watts passa por hora por aquele relógio. E aí depois, vem esse cara aqui, um mês. Se eu não gasta energia por um mês, eu não vou falar 30 dias, não vou falar 31 dias, não vou falar 28 dias, que é no caso de fevereiro, se não for ano bissexto. Tá bom? Vou falar de mês. Você não usa energia durante o mês inteiro, entre a última vistoria até a próxima leitura de relógio. E aí ele faz ali a somatória e te manda. Você usa para depois pagar. É assim que funciona a tua conta de energia. E ela vem no acumulado por um mês. Ótimo. Entendemos isso. Estamos livres agora de entender que a cada 1000 watts por hora durante um período de um mês é o que você paga no final do mês na tua conta.
Tranquilo. Agora o que eu preciso? Eu preciso saber qual que é o consumo, o que esse cliente precisa. Qual que é a quantidade. Eu vou olhar a conta do cliente e em algum lugar dele, pelo menos aqui a minha concessionária tem, eu espero que a sua também tenha, tá? Ele vai ter o histórico de consumo deste cliente nos últimos 12 meses. Ou seja, eu vou pegar o mês 1, mais o mês 2, mais o mês 3, mais o mês 4, mais o mês 5, mais o mês 5, mais o mês 6, mais o mês 7, mais o mês 8, mais o mês 9, mais o mês 10, mais o mês 11, mais o mês 12. Eu vou fazer a soma de todos esses meses. Ah, esse aqui foi 200, esse foi 300, esse foi... Entendeu? Eu vou fazer a soma dos 12 meses. Depois eu vou chegar a um resultado. Depois eu vou pegar este resultado e vou dividir pela quantidade de meses que eu somei. O nome disso é média. Por 12, que é igual a esse carinha aqui. Simplão assim. Simplão, mas simplão. Esse é o cálculo do jeito mais básico que tem para a gente fazer essa soma. Eu somo todos os 12 meses de consumo deste cliente, depois eu pego este valor e divido pelos 12 meses de consumo. O valor que dá aqui é o valor que ele consumiu na média no ano passado. Né? No ano passado só não, tá? Nos últimos 12 meses. Tá? Se eu tiver em dezembro, por exemplo, é basicamente tudo daquele ano. Ele vai pegar um mês do ano passado, só o dezembro do ano passado. Então, aqui tá fácil, né? Então, não tem muita coisa. Se tiver dúvida, é só deixar aí, tá? Que a gente eu ou qualquer um que está nesse canal que tem a resposta vai fazer questão de te responder. Eu tenho certeza, do jeito certo, bem educado, inteligente, como é o que nós somos. Bacana? Achei aqui agora um valor médio de mês. Vamos chutar um valor agora. Agora vamos chutar um valor. Nós já achamos, não é chute, é o que está lá, mas como nós não somamos, eu vou dizer aqui agora que essa casa consome 470 kWh/mês. Fechou. Eu já tenho aqui os meus 470, que era o que eu precisava para começar. Aí vai vir pergunta, vai ter cliente que já sabe quanto ele quer. Eu quero 500, eu quero 600, eu quero 700, eu quero 200. Não tem problema. Tá? Se o cliente já vier para você com um valor de quilowatt definido, você vai fazer o quê? Vai fazer o que ele quer. Não é o que ele está pedindo? Vou fazer teu orçamento. Pronto. Resolvido o problema. Mas aquele monte de incógnita e pergunta, eu quero colocar mais um ar-condicionado, eu quero, mas depois eu quero aumentar, não sei quanto, não sei o quê. Tá ok? Então assim, você vai ter que tomar cuidado com isso. Bom, vale a pena dar uma olhada lá rapidinho, tá? Tem um monte de tabelinha na internet que ensina como é que você calcula, né, qual que é o consumo médio de um ar-condicionado de 9, de 10, de 12, de 18 mil BTU. O cliente vai falar assim, eu quero aumentar mais 3 ar-condicionados. E talvez valha a pena você colocar eles aqui nessa conta para ele não ter dor de cabeça. Bom? Fechou? Aqui nós só decidimos a potência. Então, esse kit ele tem que gerar uma média anual de 470 kW. Fechou? Uma média anual. Então, eu vou fazer com que ele, durante um ano inteiro, ele gere
tá? Este valor aqui multiplicado por 12. Vamos fazer isso aqui? 470 vezes 12. Num ano inteiro, esse kit ele tem que gerar 5.640 kW. Meu 5 aqui deu uma volta que eu não entendi onde é que ele foi parar. Tá? Ele tem que gerar isso aqui. 5.640 kW. Hora barra. Agora já virou ano. Tá bom? Mas não é o ano que eu quero. É o mês. Já determinado isso, lembra que eu falei lá no começo que nós não ia fazer aquele monte de cálculo? Tá? Vamos para os atalhos. Atalho. Ok? Eu sei, estou enjoado já de fazer o orçamento, você vai descobrir isso, existe tabelinha, existe modelo, é só olhar os datasheets dos módulos, você vai descobrir exatamente qual é o índice de geração de cada módulo. Ok? É quando você começa a trabalhar com fabricante, só você vai ficar maceteado. Tá? Eu sei que os módulos de 550 que eu trabalho, tá? Aqui, pro Mato Grosso, para a região onde eu tô, cada um gera em torno de 72 kWh mês. 72 kW cada módulo desse. Ok? Então, assim, eu já tenho essa informação, tá? Eu consegui lá atrás do módulo, tem o datasheet do módulo e tem o carimbinho lá de eficiência de consumo de energia. Ele vai estar dizendo lá qual que é o consumo. Ou você pode simplesmente pedir para o seu fabricante, né, o distribuidor, quanto que cada módulo desse gera por mês, que essa informação ele tem que ter. Vai ser rápido, para não dar tempo para nada. Vamos lá. Se os meus módulos, cada um, gera 72 kWh mês, ou seja, ficou fácil. Eu vou pegar aqui os 470 e vou dividir por 72. 470 dividido por 72. Me deu um total de 6, vou fazer bem grande aqui. 6,52. Fechou. Me deu um total de 6,52 módulos. Tranquilo? Ótimo. E aí nós entramos agora numa questão simples. 6,5. Tem como eu passar a maquita aqui no meio e cortar um módulo no meio? Não, não tem. Meu amigo, eu vou jogar para cima ou eu vou jogar para baixo. Para um ou para outro. Vamos ver como é que vai ficar para cima e quanto vai ficar para baixo? Se eu colocar para cima 7 módulos, e se eu colocar para baixo, eu só vou cortar isso aqui e vou ficar com 6 módulos. Se eu colocar 7, eu vou ter 504 kWh mês. Se eu colocar para baixo, 6 vezes 72, eu vou ter 432 kWh mês. Então eu tenho esses dois modelos de geração. Se eu instalar 7 módulos, vai gerar 504, 470. Se eu colocar 6 módulos, vai gerar 432. O meu cliente é 470. E aí? Como é que eu faço isso aqui? Tá? Existe uma regra que diz que se passou de 5, sobe. Se tiver abaixo de 0,5, 0,4, 0,9, eu baixo. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de um módulo a mais. É o custo de um módulo a mais. É o custo
custo de um pedaço de estrutura a mais. Às vezes é mais um grampo, às vezes tem que mandar um pouco mais de trilho, e isso é custo. Ok? Não vou dizer quanto é que está custando aí, você vai ver com o seu distribuidor o valor aí que vai custar esse um módulo a mais. Você vai fazer 2 orçamentos com ele. Vai colocar, me manda um kit com 7 módulos e o valor de um kit com 6 módulos. Aí você vai colocar a comparação, vai explicar isso aqui para o teu cliente e talvez ele vai escolher se ele quer esse ou esse. Tranquilo. Já tem uma quantidade de módulos muito rapidamente. Tá? Eu vou atrás do meu fornecedor e vou usar essa tabela como base. A tabela dele. Eu vou caçar isso na internet, que eu juro para vocês que vocês também vão achar. No meu caso, eu só precisei olhar atrás dos módulos e tenho lá uma vasta experiência que toda vez que eu peço um orçamento, é assim que o meu distribuidor faz a cotação. Porque é fácil. Depois, na hora que ele manda lá, é simples. É só pegar o valor que ele disse que o kit dele gera, tá bom? E dividir pela quantidade de módulos que ele colocou naquele kit. Assim eu vou saber quanto que cada módulo gera no cálculo dele que ele fez do Stelis, colocou lá a cidade certa, colocou a região certa. Aqui para mim eu sei que é 72. Tranquilo? Vamos para frente. 7 ou 6? Vamos lá. Vamos para 5. Vamos para 7. Agora eu já sei que eu vou precisar usar 7 módulos de, no meu caso, 555 watts, o que? Pico. Tem um vídeo aí que eu falo, vocês vão ver eu sempre fazendo isso aqui, ó. Eu nunca deixo de escrever a unidade de medida na frente. Tá? É apto, para não correr o risco de errar. 7 módulos de 550. Vamos descobrir quantos quilowatts pico dá isso? 7 vezes 550. Me dá um total aqui, tá? Quando eu juntar esses 7 módulos, eu vou ter 3,85 watts pico. Nesse caso, 3,8 é watts pico? Não, eu teria que ter 3.850 para me ter watts pico. Como eu coloquei 3,85 é quilo. Só para vocês entenderem como é que colocar a unidade de medida na frente faz a diferença. 7 vezes 55 deu 3.850 watts pico. Se eu quiser cortar aqui, eu tenho que colocar o K que equivale a 1.000. Então eu tenho 3K 850 watts pico. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ok? Então, eu vou apagar o de cima e vou ficar com o de baixo. 3.800 watts pico. Aí eu vou lá para o meu inversor. Opa, peraí, não foi uma boa ideia, porque os meus inversores vêm 3K, 2K, 5K, 4K. Então é melhor eu usar o modelo de cima. Então é só pegar os 3.850 e dividir por 1.000, que vai dar 3,85 quilowatts pico. Agora sim, eu estou usando a cabeça, eu posso fazer isso. Entenderam, né? Fechou. Agora eu vou perguntar para vocês. 3,85 kW pico. Você vai lá no seu distribuidor e vai ver qual é o inversor. Perto ou próximo ou igual a isso. Ok? Perto ou igual. Ou próximo. Os distribuidores, eles vão usar, tá, uma sobrinha que os inversores têm. Tá? Todo inversor tem um overhaul. Não entendo muito bem disso. Todo mundo fala rápido, fala de um jeito. Mas não é nada mais, nada menos
do que uma porcentagem em cima da potência nominal dele. Ou seja, vamos entender isso aqui. O meu inversor é de 3 kW. E ele tem um overhaul de 50%. Automaticamente, tá? 3 mais 50% dele. Então, eu vou ter 50% de 3 é 1,5. Esse inversor ele vai aguentar até 4,5 kW pico. Tem um pico aqui também. Então, ficou fácil. Ó, 3,8, 3 aqui. Ou seja, se o de 3 aguenta até 4,5, até agora eu só estou usando 3,85. Então, o de 3 eu posso colocar aqui. Vamos imaginar se fosse um de 2,5? 2,5 kW. Na verdade, gente, inversor, eu estou fazendo isso aqui, mas inversor não vai ter o quilowatt pico, porque isso aqui é referente à saída, tá? Não há entrada. Na saída dele, ele vai sair 3 e aqui ele vai sair 2,5. Na saída corrente alternada. Esse overhaul aqui, ele vira pico, porque ele é na entrada. Então, assim, ele aguenta entrar 50% a mais, mas na hora de sair, ele só vai sair aquilo mesmo. Tá? Então, vamos lá. 2,5 mais 50%. Ou seja, um inversor de 2,5 kW, ele vai aguentar 3,75 kW pico. Agora sim, porque é a entrada da energia solar. Tá? 3,75. Eu posso pôr esse cara aqui? Não, porque a potência aqui é maior. Lembrando que eu estou trabalhando com mais 50%. Dá uma olhada lá no seu distribuidor, dá uma olhada lá no seu fornecedor, tá? Se os inversores que ele está te vendendo, eles também têm um overhaul, sei lá, deste tamanho, de 50%, às vezes pode ir por 30%, e você tem que tomar cuidado. Mas no caso aqui, a marca que eu trabalho tem 50%. Então, eu posso colocar um de 2,5 para esse cliente, 7 módulos? Não. Eu tenho que colocar um de 3. O menor inversor é o de 3. Fechou? Lembrando que eu estou trabalhando aqui com inversor string, o famoso inversor de parede. Se eu for trabalhar com microinversor, por exemplo, eu vou pela limitação das MPPT. Eu vou pegar um inversor com 4 entradas MPPT, onde eu posso entrar com 4 módulos individualmente nele, ou seja, se eu usar 2 inversores desse, eu posso colocar até 8 módulos, ou seja, eu vou usar 4 em um microinversor e vou colocar 3 módulos no outro microinversor. Isso vai sobrar uma entrada nesse microinversor, tá? Aí você vai olhar lá no seu distribuidor, certinho, isso aí. Tranquilo? Então tá aqui e tal. Se for microinversor, você vai precisar de 2. Se for inversor string, inversor de parede, o menor inversor que você pode colocar é o inversor de 3 kW. Gente, pode parecer que não, mas daqui já está acabando o orçamento já. E você vai mandar só isso aqui para o fornecedor, dependendo dele, ele já te manda isso aqui completo, tá? Fechou. Uma vez tendo esses dados, nós vamos agora pro telhado. Agora eu vou ver qual é o modelo de estrutura. É solo, é laje ou é telhado? Romana, fibrocimento, metálico. Tem um videozinho aqui no canal falando exatamente sobre essas estruturas. 3 tipos de estrutura, para telhado, um para laje e um para solo. Tá ok? Então você vai lá, dá uma olhada e resolve isso aí. Depois você vai fazer quedas de tensão.
pouca gente. Nossa, essa é a parte onde mais dá dor de cabeça. Pouca, mas pouca, não é que é pouca mesmo. Gente, considera telhado. Nossa, é muito pouco mesmo. O pessoal vai lá e olha e fala assim, não, o telhado é grande. Eu não quero saber se o telhado é grande. Eu quero saber se ele está no posicionamento certo. Se a queda dele tá no ângulo norte e sul. Por quê? Porque eu quero usar esse telhado aqui, ó. O que está voltado para o norte. Eu não quero usar o que está no sul. O sul é o último que eu vou querer usar. Tá? E se o meu telhado estiver lá numa posição entre leste e oeste, aí eu vou ter que fazer o cálculo de perca. Por este cara estar no leste e este cara está no oeste. Tá bom? Existem vários estudos sobre isso também. Nos meus aqui, eu já calculo logo de cara 25%. Ah, João, por quê? Cara, eu vi esse estudo lá atrás, há muito tempo atrás, não sei se ele está defasado, não sei se ele tem que melhorar, não sei. Eu sei que lá atrás, quando eu comecei a mexer com isso, eu vi esse estudo que quando ele estiver por leste ou por oeste, você faz isso. Eu tenho mais um monte de ideias que eu mesmo adquiri com o tempo. Se eu, Júnior, tiver que escolher entre leste ou oeste, eu prefiro leste. Não sei como é que é na tua cidade. Mas aqui no Mato Grosso, a probabilidade de chover à tarde é maior do que a de chover de manhã. Então, se eu viro meus módulos, se eu não tenho opção, eu vou virar eles para o leste, ok? Se eu vou virar eles para o leste, então a probabilidade de eu pegar o sol nascendo até meio-dia e meia, uma hora da tarde, 1h30 da tarde, até ele já não ter mais ângulo para pegar no telhado que está apontado para lá, tá? Eu ganhei uma geração imensa. Do que? Do que ele começar a gerar na parte oeste, tá? Ele começar a gerar na parte oeste, a partir dali das 11 horas, meio-dia, e quando der 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, a chuva cair no pau. Então assim, se eu tiver que escolher, eu vou para o leste. Se eu não tiver como escolher, eu vou para o oeste. Mas é claro que eu sempre vou preferir o norte, não tenha dúvidas disso, e vou fugir. Mas será que é fugir? É sair correndo se o telhado estiver apontado para o sul. Tá bom? Dá uma olhada no que é solstício de inverno. Vocês vão entender que é quando o sol está mais baixo, nosso planeta está mais inclinado, o sol está mais baixo, isso acontece lá no inverno, e aí você vai descobrir que nessa época é onde a sua sombra fica mais longe do teu corpo, no meio-dia, porque o sol está mais baixo, e aí ele está virado aqui, né, para nós, para a minha região aqui no Mato Grosso, ele está virado para o norte. Ou seja, se o meu telhado está para o sul, ele vai começar a receber sol pouquíssimas, mas pouquíssimas horas por dia. Então, fechou. Achei aqui, fiz os meus cálculos, só de eu ter jogado 7 módulos, lembra que tinha dado 6,5? Às vezes eu já corrigi isso colocando 7, em vez de colocar 6. Porque se eu colocasse 6, eu corri o risco de cair mais ainda. O cidadão não presta atenção nisso, e aí depois o cliente dele fica ligando, mas você me vendeu um sistema de 470. Está gerando só 410. Está gerando só 400. Por quê? Porque ele não conferiu isso. Mas não é o intuito da aula de hoje. É só para vocês entenderem. Acabou, gente? Eu já sei a quantidade de módulos. Eu já sei qual é a quantidade de micro ou qual é o inversor string que eu vou usar. Eu já sei qual é a estrutura do telhado, ou se é solo ou se é laje, que eu vou usar. Eu vou mandar isso para o meu distribuidor. Simples. A potência do inversor ou a do kit, 3,85 kW-pico. A quantidade de módulo ou o consumo médio em kW. Mas é só isso que eu faço. Depois disso, o que é que eu tenho a mais em um orçamento desse?
Quando você for lá fazer a visita, você vai conferir como é que você vai, aonde é que você vai colocar o teu inversor string, se for o caso, onde você vai colocar ele, qual é a tubulação que você vai usar para fazer esse serviço, qual é o ponto da onde você vai fazer o aterramento correto, tá? Deste cliente, e vai fazer esse segundo orçamento de CA, de corrente alternada. Você tem que pegar a energia, levar até um quadro de distribuição, onde vai ter um disjuntor de CA. Se o seu distribuidor não te entregar com esse disjuntor de CA, tá? Você vai precisar comprar ele, vai precisar comprar essa fiação, você vai precisar comprar essa tubulação, essa caixa, você vai colocar esse disjuntor dentro, se for tudo exposto, tudo externo, se o cara não tiver um quadro de distribuição. Então, tudo isso você vai ter que fazer, como se fosse um orçamento de um eletricista normal. Estou colocando aqui, estou aumentando a carga do meu cliente, vamos imaginar nesse modelo. O aterramento, as hastes, quantidade de cabeamento que você vai precisar, qual é a tubulação que você vai usar, se vai ser canaletas, se você vai cortar paredes, você não sei o que você vai fazer para instalar esse sistema. Então você vai fazer todos esses orçamentos prévios. Tá? Isso tudo ali para a parte CA, de corrente alternada. Porque a maioria dos distribuidores, eles vão entregar a parte CC completa. Aonde vai vir os módulos, tá? Aonde vai vir a string box, no caso de inversor string, no caso do inversor necessitar de string box, porque pode ser que ele não precise. Tem muitos inversores que estão vindo para string box interna, desculpa. Então, nem usa mais, já sai direto do módulo e entra direto na entrada MPPT, sem ter que passar por mais nada antes. Já tem inversores que já estão vindo para trabalhar desse jeito. Mas tem muitos que ainda vêm a string box, que é um modelo de fusível ou disjuntor, CC, corrente contínua, tá? Mais os protetores de surto, né? Se a tensão passar muito daquilo ali, né? O protetor de surto abre, a terra fecha curto, desarma o disjuntor ou queima o fusível. Isso tudo na parte de CC. Mas igual eu estou questionando, na maioria das vezes toda a parte de CC vem junto com o kit. Os meus aqui, o meu distribuidor, depois se alguém quiser pode me perguntar que eu passo o número dele, eles já me mandam toda a parte CC e CA. Sim, eu já recebo aqui até a caixa, tá? O disjuntor CA e o protetor de surto. O meu fornecedor me entrega tudo prontinho. Eu só tenho que me preocupar com tubulação, fiação e aterramento. Só isso. A fiação que sai dos módulos, que é o cabo vermelho, o cabo preto, tá? O cabo positivo, o cabo negativo, mais os conectores MC4, normalmente também vem no kit. Então assim, você pediu um kit, tem que vir completo e acabou. Tá? Você só tem que fazer o material CA, caso ele não entregue, e depois colocar o teu valor de mão de obra para instalar. Que você pode fazer isso por porcentagem, tá? Uma porcentagem do valor do kit. Você pode colocar isso pela quantidade de módulos, você pode cobrar por módulos, tá? Ou você pode simplesmente dar o preço que você quiser. Se o seu cliente aceitar, para mim, tanto faz. Ok? Então, é só isso. Basicamente, é isso. Você vai mandar isso aqui. Normalmente, você manda só isso aqui, ó. Para o seu distribuidor, ele já te manda tudo mastigado, tudo pronto, já quantificado. Mas, se você quiser fazer na raça, esse é o modelo. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que isso tenha entrado aí na tua cabeça. Ok? Júnior Araújo, JN Elétrica e Automação, é a minha empresa. Este é o canal Papo de Eletricista. Ok? Bacana? Até mais. Não esquece de dar um like, um joinha, se gostou do vídeo, ajuda nós aí. Valeu!